boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, sim, venham outra vez. Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, sim, venham outra vez. Bom dia! Como vocês estão? Estão bem? Como foi a sua semana? Espero que tenha sido excelente. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero cumprimentar também todos os que estão participando dessa programação. Espero que você acompanhe, abra o seu coração para que Deus possa falar com você. Quero convidar você também para que possamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, meu Pai, por esse dia que o Senhor de bom grado nos dá. Te peço, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações durante toda essa programação. Abençoe o nosso dia, que seja um dia excelente. Nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom dia, graça e paz, tudo bem? É com muita alegria que estamos aqui mais uma manhã para agradecer o nome do nosso Deus. Por isso, gostaria de convidar você, pequenino, e toda a sua família para louvarmos a Ele. Então, manda toda a preguiça, todo o sono embora e vamos agora seguir a orientação do Salmo 150 e louvar a nosso Deus com todo o nosso corpo, com toda a nossa voz e também com danças. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora, dando uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora, dando uma rodadinha. E num pé só. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical.
aprender na EBD dessa manhã? Não? Então espera só que eu acho que tem um amiguinho aqui atrás que vai nos ajudar. Vejam quem é que está aqui atrás. Olha só, uma tartaruga. E será sobre o que nós vamos aprender com a tartaruga? Bom, hoje nós vamos falar sobre confiança em Deus. E a esse respeito, a tartaruga ela tem muito a nos ensinar. Certamente, todos vocês, tanto as crianças quanto o papai e a mamãe, já observaram que a tartaruga possui um casco bem duro. E para que é que serve esse casco bem duro? Se você falou que é para se proteger, você acertou. A tartaruga consegue ficar dentro do casco e usa a parte grossa das suas patas para terminar de fechar. Assim, ela consegue se livrar dos seus predadores e também ficar protegida dependendo do clima. Por exemplo, ou se está frio ou se está calor, a tartaruga fica bem protegida dentro do seu casco. Mas sabia que nós também temos um abrigo que nos guarda de todo o mal, que nos livra dos nossos medos? Esse abrigo é possível encontrar através da nossa devoção ao nosso Deus. A Bíblia diz lá no Salmos 32, versículo 7, que o Senhor é o nosso abrigo, que Ele nos livra do mal e que também nos dá um novo cântico. Assim, como a tartaruga tem o seu casco que a protege, no Senhor nós sempre ficamos seguros. E isso é muito bom. Por isso vamos louvá-lo. Quando senti medo, eu confiarei. Só em ti eu confiarei. Quando senti medo, eu confiarei. Pois tu és meu Deus e Salvador. Pois tu és meu Deus e Salvador. Quando senti medo, eu confiarei. Quando senti medo, eu confiarei. Só em ti eu confiarei. Quando senti medo, eu confiarei. Pois tu és meu Deus e Salvador. E já que estamos falando em confiança, que tal brincarmos e aprendermos mais sobre como Deus cuida de cada um de nós? Mas quem vai ensinar isso é a tia Lilian, o Azaf e a Anne. Veja só! Bom dia! Vamos fazer aqui agora uma dinâmica e para esse momento eu quero contar primeiramente com a ajuda do Azaf. Azaf, você pode quebrar esse palito? Não foi difícil, Azaf, quebrar esse palito? Foi bem fácil. Foi bem fácil, né? Então, se vocês tentarem fazer isso em casa, vocês vão ver que é muito fácil quebrar um palito. Agora eu vou pedir a ajuda da Anne. Anne, agora tente quebrar esse palito. Só que esse palito, Anne, ele vai ser colocado na palma da sua mão e eu ainda vou lhe ajudar a guardar esse palito. Agora tente, Anne, quebrar esse palito. É fácil? Não é fácil, não é? Obrigada, Anne. Então, gente, olha só. Um palito é pequeno e frágil. É fácil quebrar um palito quando ele é jogado fora em qualquer lugar. Mas esse mesmo palito frágil, quando ele é colocado dentro da mão, você já não pode mais quebrá-lo. Da mesma maneira que o palito, nós, como seres humanos, também somos muito frágeis. Facilmente nós podemos ser esmagados pelos problemas da vida. Facilmente nós podemos ser esmagados pelos ataques do inimigo. Mas enquanto Jesus lhe tiver nas mãos dele, o inimigo não pode fazer nada contra você.
Jesus nos promete que ninguém vai nos arrebatar das mãos dele, ninguém vai nos tirar das mãos dele. Você não precisa ser forte. Na verdade, o que você precisa é somente confiar no Senhor. E o Senhor cuidará de você com poder. Vamos confiar no Senhor, porque o Senhor está cuidando de nós. Chegou a hora de aprendermos o versículo do dia. E quem vai ensiná-lo é a tia Lili. Então preste atenção nas Sagradas Escrituras. E depois nós vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é muito bom e sempre cuida de cada um de nós. Olá, graça e paz. Hoje nós iremos aprender mais um texto da Palavra de Deus, que diz o seguinte: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Agora é com vocês. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Um amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. E a história de hoje se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6 e também no capítulo 7. Nós vamos aprender sobre a coragem de Gideão. Mas para aprender sobre Gideão, a gente precisa voltar um pouco no tempo e lembrar de Josué.
Acredito que vocês se recordam que Josué foi a pessoa que Deus usou para trazer o seu povo à terra prometida e conquistar aquele lugar. Inicialmente, Deus, através da sua força, usou Josué e todo o exército de Israel para conquistar Jericó, que era cercada por muralhas. Assim, o povo de Deus adentrou naquela terra que ele havia prometido, que manava leite e mel. E tudo isso era muito bom. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, o povo começou a se afastar de Deus e fazer várias coisas que o deixava triste, que o desagradava, que era pecado. E como em nossas vidas, toda vez que o povo de Deus pecava, esses pecados traziam uma consequência. Devido à sua desobediência, devido ao povo ter preferido adorar ídolos em vez de adorar o único Deus verdadeiro, o Senhor permitiu que uma nação inimiga do seu povo, que eram os midianitas, adentrasse a terra e começasse a destruir tudo que o seu povo havia construído. Os midianitas matavam o povo de Deus, pegavam todo o resultado da sua plantação e aterrorizavam a vida dos israelitas. Era tão terrível a dominação dos midianitas que muitas das pessoas começaram a correr com medo deles e habitar em covas, porque eles tinham medo de morrer nas mãos dos midianitas ou dessa nação começar a roubar todos os seus mantimentos. Mas algumas pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados e clamaram a Deus que ele os libertasse das mãos dos midianitas. E Deus, por ser bom, misericordioso e compassivo, começou a ouvir essas orações e a agir de forma misericordiosa com seu povo. Assim, ele escolheu um homem para ser o libertador do povo de Deus das mãos dos midianitas. E esse homem se chamava Gideão. Certa vez, Gideão estava malhando trigo, quando de repente, olha só o que aconteceu. Um anjo apareceu diante de Gideão e o falou que Deus o havia escolhido para se tornar o libertador do seu povo das mãos dos midianitas. Em gratidão a Deus, Gideão lhe ofereceu um sacrifício e o anjo tocou na rocha, porque Gideão tinha colocado esse sacrifício em cima da rocha. Então, o anjo tocou e o sacrifício ele foi consumado. Deus também deu uma ordem para Gideão, que ele deveria destruir os ídolos da sua cidade. Gideão ficou com medo, porque ele sabia que ainda existia muitos israelitas que adoravam a Baal, que é um falso deus. Por conta disso, Gideão decidiu obedecer a Deus, mas ele teve uma ideia. Ele pensou o seguinte: já que eu tenho que destruir a imagem de Baal, que não é um Deus verdadeiro, e eu sei que existem pessoas que vão ficar muito chateadas com isso, eu vou fazer à noite, porque aí ninguém me vê. Então Gideão juntou mais 10 homens e foi à noite e destruiu a imagem de Baal e também de Aserá. Deixou ela em vários pedacinhos. Só que quando foi pela manhã que os adoradores desses falsos ídolos chegaram diante do templo e não viram as imagens, ao contrário, só viram os farelos delas, eles ficaram muito chateados e descobriram que foi Gideão. Então eles decidiram que iam matar Gideão porque ele havia destruído a imagem de Baal e de Aserá. Só que aí Joás, que era o pai de Gideão, chegou diante desses homens e falou: ora, Baal e Aserá não são deuses? Então por que eles permitiram que Gideão e seus amigos os quebrassem em vários pedacinhos? Já que eles são tão poderosos, então eles mesmos poderiam se salvar. Aí os adoradores desses ídolos ficaram com tanta vergonha que desistiram de matar Gideão. Só que ainda tinha uma missão muito importante que Deus tinha dado para Gideão, que era libertar o seu povo das mãos dos midianitas. Mas
muito medo, porque ele sabia do poder desse povo. Então ele fez uma oração e falou assim: Deus, por favor, não fique irritado comigo, mas eu preciso de uma prova de que realmente é o Senhor que está me enviando para libertar o povo das mãos dos midianitas. Eu quero fazer um teste com o Senhor. Eu sei que eu sou bem pequenininho e que o Senhor é muito forte e poderoso, mas eu vou te pedir, Senhor, que o Senhor me dê essa prova para que eu tenha certeza, sem nenhuma dúvida, de que eu realmente devo ir contra os midianitas. Então Gideão falou assim para o Senhor: eu vou pegar um novelo de lã e vou colocar aqui, no campo. Vou deixá-lo aqui a noite toda. Se amanhã de manhã ele estiver todo molhadinho com orvalho e o resto do chão estiver seco, eu vou ter certeza que foi o Senhor que me enviou. E aí Gideão deixou a lã lá e foi para casa. No outro dia de manhã, quando ele chegou, a lã estava toda encharcada e o chão ao redor dela totalmente seco, como se só tivesse chovido em cima da lã. Mas mesmo assim, olha só o que o medo faz. Gideão ainda não tinha certeza que Deus o havia enviado. Então ele fez outra oração falando assim: ó Senhor, por favor, não se irrite comigo, mas eu preciso de mais uma prova de que o Senhor é quem está me enviando. Vamos agora fazer o contrário. Para mim ter certeza que é o Senhor que está ordenando que eu vá contra os midianitas, que amanhã a lã esteja toda sequinha e o chão molhado. E ele foi dormir. E no outro dia, como era que estava a lã? Totalmente seca e o restante do chão todo molhado. Assim, Gideão teve certeza de que o Senhor realmente o havia enviado. Então ele começou agora a organizar um exército para ir contra os midianitas. Assim, ele foi chamando vários e vários homens para que esses homens se juntassem a ele na conquista contra os midianitas. Desse chamamento de Gideão, ele conseguiu reunir um exército de 32 mil homens. Homens para dedéu, né? Muitas pessoas para lutar. Mas o Senhor queria mostrar para Gideão e também para todo o seu povo que aquela conquista não iria vir como resultado da sua força, coragem, valentia ou estratégias de guerra. Na verdade, era o Senhor que ia lutar por eles. Então o Senhor disse assim: não, Gideão, tem homem demais. Vamos diminuir esse exército para que depois, quando vocês ganharem essa peleja, eles não pensem que foi resultado da força deles, que foi mérito deles. Então o Senhor diz assim: fala para os homens que aqueles que tiverem medo da guerra que podem ir para casa, que só fiquem aqueles que realmente estão com coragem. Aí Gideão falou que o Senhor havia ordenado para o seu exército. Nisso, de 32 mil homens, imagina aí quantos homens ficaram. Quem já leu o livro de Juízes certamente sabe. Somente 10 homens ficaram. 10 mil, olha, já ia errando. 10 mil homens ficaram. 32 mil estavam lá, foram convocados, mas desses 32 mil, aqueles que estavam com medo foram para casa e restaram 10 mil homens. Mas o Senhor falou novamente para Gideão e disse: ainda tem gente demais nesse exército. Vamos diminuir para que eles tenham certeza que foi o Senhor que pelejou por Israel. Aí Deus ordenou para Gideão: Gideão, leva esses homens lá para o ribeiro e mande que eles bebam água. Você vai ficar observando a forma como eles vão beber água. Aquelas pessoas, Gideão, que beberem água, pegando a água no riacho, trazendo à boca,
pode mandar todos para casa, que eles não vão para a peleja. Já aqueles de Gideão que beberem a água igual um cão, um cachorro, sabe, levando a língua ao riacho, esses são os que o Senhor selecionou para lhe acompanhar nessa peleja. Bom, e desses 10.000 homens que foram para o riacho beber, apenas 300 beberam água como o cachorro bebe. E foram eles que o Senhor selecionou para ir para a peleja. Só que o Senhor disse assim para Gideão: vocês não vão precisar pegar em armas. Eu só quero que vocês toquem cornetas que são feitas de chifre e que vocês levem um jarro com uma lâmpada, com uma lamparina acesa. E quando eu der a ordem, Gideão, você vai quebrar esses jarros no chão e vai tocar as cornetas. E o povo vai gritar assim, os 300 homens: pelo Senhor, por Gideão. Pelo Senhor, por Gideão. E você vai ver que quem vai lutar por vocês sou eu. E assim eles fizeram. Foram marchando com as cornetas, com o vaso de barro na mão, que tinha uma lamparina acesa. E quando eles chegaram perto dos acampamentos dos midianitas e tocaram as cornetas e quebraram os jarros e gritaram pelo Senhor e por Gideão, Deus espalhou através do seu poder confusão no meio do acampamento dos midianitas. E assim eles começaram a lutar um contra o outro e começaram também a fugir. E dessa forma, o Senhor libertou o seu povo das mãos dos midianitas através do seu poder. Porque a coragem que Gideão teve para ir contra aquela nação não vinha dele mesmo, mas era a coragem do Senhor. Afinal, o Senhor peleja por cada um de nós e nos protege de todos os nossos adversários. Olá! Bom dia, crianças, adultos, todos que estão assistindo a nossa programação do culto matutino hoje na direção do Ministério Infantil. Estamos com muita saudade de todos vocês, crianças. Espero que tudo isso se resolva logo para que juntos voltarmos às nossas atividades normais. Mas enquanto isso, estamos aqui pelo nosso culto online matutino e hoje nós vamos fazer a reflexão sobre a história de Gideão. Agora há pouco tivemos a contação dessa história e precisamos refletir sobre alguns pontos interessantes que tem nela. Um desses pontos é: toda a história narra uma grande situação de guerra dos midianitas com os israelitas. Israelitas era o povo de Deus que estava sofrendo tudo isso por conta de uma desobediência e estava agora cumprindo com as consequências dessa desobediência, pagando um preço altíssimo, pois os midianitas destruíam todas as suas plantações, iam lá e saqueavam tudo o que eles plantavam. E Deus levantou um líder para esse povo, um juiz chamado Gideão. Gideão, aparentemente, era um homem muito valente para ser escolhido por Deus, mas, na verdade, Gideão era medroso e fraco e covarde. Ele tinha muito medo, e ele fazia todas as suas coisas para que os midianitas não roubassem as suas plantações à noite e de uma forma totalmente inadequada, sofrendo muito, mas porque tinha medo de enfrentar o exército dos midianitas. Mas mesmo assim Deus o escolheu, porque Deus escolhe a quem Ele quer, e Ele capacita mesmo aqueles que se acham que não serão capazes, que se acham que não são úteis ou que não são apropriados para determinada coisa. Então, criança, Deus também pode escolher você para ser um grande líder, para ser um missionário dentro da sua casa ou em qualquer outra situação. Sendo assim, o povo estava sofrendo grandes consequências terríveis. E Deus levantou Gideão para ser líder e para que o povo de Israel pudesse guerrear com os midianitas. Só que o exército de Israel era muito pequeno. E Deus ainda fez alguns testes com esses homens, para saber se esses homens realmente eram os homens escolhidos para ir para a guerra.
Assim, dos muitos homens que tinha, só sobraram 300 homens. E Gideão ficou com muito medo de guerrear com um exército muito maior que eles e acabarem morrendo. Gideão teve tanto medo que ele vivia pedindo ao Senhor vários sinais para saber se Deus estava com ele. Gideão tinha medo da guerra, Gideão tinha medo de morrer, e Gideão tinha o principal medo dele, era de Deus não estar com ele naquela guerra. Mas Deus provou de várias maneiras que estava com ele. Dessa forma, Gideão foi um homem valente que teve a coragem de enfrentar o exército dos midianitas, mesmo sendo um exército muito grande. Na verdade, eles nem precisaram enfrentar. Deus usou de uma estratégia e com o seu grande poder, aquele exército guerreou entre eles mesmos. E Gideão e os 300 homens nem precisaram entrar em guerra. Olha como Deus faz as coisas. Olha como o nosso Deus sabe fazer as coisas. E a gente fica com medo de enfrentar os desafios que Deus nos dá. Não é verdade? Pois bem, ele era um homem valente, mas não era aquele valentão que quer ter razão em todas as coisas e que sai batendo em todo mundo por aí. Gideão era um homem valente porque ele foi escolhido por Deus e ele tinha plena convicção, depois de todos os sinais, que Deus estaria com ele. E ele teve toda essa convicção quando Deus fez aquela maravilha, para provar para o povo de Israel que Deus ainda o amava e ainda se importava com eles. Deus também nos ama e se importa muito conosco ainda hoje. Eu começo a fazer algumas reflexões e perguntar para você. Você já teve alguma situação em que você sofreu uma consequência? Consequência de uma desobediência ou de alguma coisa errada que você fez? Possivelmente sim. Nós sofremos consequências porque toda ação tem uma reação. Todo pecado tem a sua consequência. Uns vão ser pequenas, outras vão ser muito grandes. Mas nós temos que lembrar que mesmo se pecarmos, o nosso Deus é fiel para nos perdoarmos. E Ele estará conosco, juntos, para passarmos por essa consequência ou tribulação. Na história de Gideão, percebemos também a presença do medo. O medo constante de Gideão. Quantos de nós não temos medo? Temos sim. Temos medo de várias coisas. Temos medo da morte, medo da insegurança, medo de uma doença como essa do coronavírus que está se espalhando por aí. Temos medo de algumas coisas que pensamos não dá certo. Temos medo de muitas coisas. Mas sabe o que Deus diz? Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e não há mais motivo para chorarmos. Precisamos lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus bem grande, é um Deus grandão e que está conosco e que pode fazer todas as coisas. Precisamos confiar plenamente no Senhor. Mas isso é fácil? Às vezes não. Às vezes, mesmo sabendo que o nosso Deus pode todas as coisas, nós temos medo e não confiamos no seu poder. Temos dúvida. A dúvida que é semeada no nosso coração para acharmos que aquilo não vai acontecer ou que Deus não está conosco. Mas Ele nos lembra hoje que Ele está conosco. E a outra reflexão é que Deus age nos pequenos detalhes. Olha como Deus fez. Deus usou uma estratégia, pediu para que os homens jogassem os vasos e os vasos fizeram tanto barulho, apagaram as luzes lá daquele acampamento e os guerreiros dos midianitas lutaram entre si e acabaram matando uns aos outros sem saber que eram um exército inimigo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não precisamos confiar nas nossas próprias forças. Não precisamos confiar na nossa força. Deus é o Deus que pode todas as coisas. E se confiarmos a nossa vida inteiramente a Ele, Ele toma de conta de tudo. E Ele vai tomar de conta de todos os nossos medos, de todas as nossas incertezas, de todas as nossas dúvidas e nossas preocupações. Então, crianças, crianças e adultos e todos que estão nos assistindo, a história de hoje nos traz algumas lições que
Todo pecado vai ter as suas consequências e precisamos estar atentos a isso. Precisamos lembrar que, mesmo passando por essas consequências, Deus está conosco. Que o medo, Jesus nos livra do medo e que esse medo é normal para as nossas vidas, mas que Deus está presente, precisamos depositar a nossa confiança em Deus. E por último, que nós não somos nada e que nada podemos com as nossas próprias forças, mas se nós pedirmos ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos ajudar, fiel e justo para nos auxiliar. Por isso, fica a lição de hoje, crianças, adultos e todos que nos assistem. Precisamos lembrar e depositar totalmente a nossa confiança no Senhor. Ele está aí pronto para nos ajudar. Oremos agora. Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta programação, por esta manhã, Senhor, em que estivemos na Tua presença, mesmo que de forma remota. Mas te pedimos, Pai, que agora o Senhor cubra a vida de cada um que está assistindo essa programação, o coração de cada criança, o Senhor possa aquietar, acalmar e que possamos, ó Pai amado, nos lembrar sempre que o Senhor está presente nas nossas vidas, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Te pedimos que nos livre, Pai amado, da doença do coronavírus, ou, Senhor, que nos dê total confiança em Ti, quando, por acaso, alguma situação difícil acontecer conosco ou com os nossos familiares. Deus, te entregamos a nossa vida, os nossos medos, as nossas dúvidas e as nossas incertezas, na plena certeza que o Senhor é o Deus que tudo pode. Confiamos a nossa vida em Ti, lembrando que o Senhor, que é o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Te pedimos isso e por fé te agradecemos. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus é realmente muito bom e com Ele não precisamos temer. Vamos agora orar com nosso irmão Weber. Bom dia, graça e paz. Vamos orar. Amadíssimo Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela vida dos irmãos. Te peço mais um dia de vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, estamos chegando ao fim de mais uma programação e gostaríamos de agradecer aos irmãos e amigos que estiveram acompanhando. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Não poderia terminar sem lembrá-los de deixar o joinha, o like, curtir a nossa programação e também compartilhar para que mais pessoas escutem das boas novas de salvação. E lembrar também que mais tarde, às 19h30, nós teremos o nosso culto presencial aqui no templo da Primeira Igreja Batista em Oeiras. Mas se você não se sentir seguro, não se preocupe, porque ele também vai ser transmitido. Bom, é isso, gente, que nós possamos sempre nos lembrar que a nossa confiança e segurança está na pessoa bendita do Senhor Jesus. Mesmo em meio às adversidades ou momentos difíceis como que nós estamos vivenciando, que a nossa esperança seja sempre o nosso Deus. E que, como a irmã Divânia sempre gosta de lembrar, a alegria do Senhor é a nossa força e é através dela que nós vencemos todos os nossos medos, ansiedades e temos a confiança no nosso Deus. A todos um forte abraço, até mais!